Fala corintiano, fala corintiana. Em primeiro lugar, isso aqui continua sendo um canal de futebol. Mas como você viu já na descrição e na própria thumbnail do vídeo, o conteúdo hoje é um pouco diferente. Eu vou continuar de Corinthians, vou continuar abordando o assunto da bola, mas hoje eu quero falar de algo diferente. Quem acompanha a página no Instagram da Falando de Corinthians, que originou, o canal aqui agora do YouTube, com certeza já viu aí que eu venho compartilhando a minha luta contra o câncer. E nesse vídeo de hoje eu quero aproveitar para poder falar um pouquinho de como tudo começou. Juro que eu pretendo usar essas falas aqui hoje para poder ajudar quem talvez esteja passando por um momento parecido e talvez ainda nem saiba. Bom, vamos lá. No final de 2020 eu vi alguns familiares no Natal e uma tia minha observou que eu estava com um leve inchaço do lado esquerdo do pescoço. E bom, na época, claro que a gente estava bebendo, aproveitando o dia, eu nem dei moral. Mas começou o ano e eu com a minha família, minha namorada, a gente começou a perceber que de fato tinha um inchaço muito grande do lado esquerdo do pescoço. Só que o ano passado eu tinha tido uns problemas no siso e não cheguei a tirar o dente ciso. Eu preferi deixar, fiz uma raspagem, enfim. Obviamente, o que veio à cabeça primeiro foi que poderia ser um problema do siso. Pensando nisso, eu deixei, não falei muito do assunto. E passou uns dias com a minha mãe, eu voltei, com a pandemia eu voltei a morar na casa dos meus pais por um tempo, até estabilizar tudo. Enfim, meus pais, principalmente minha mãe, insistindo para ir no médico. Junto com a minha namorada também, falando pra ir no médico, Ela chegou a marcar uma médica de confiança da família 2 ou 3 vezes, eu não fui, porque eu achei que tava de boa. Mas chegou um dia que começou a me incomodar esteticamente, até na gravação dos vídeos, e eu finalmente fui na médica. O primeiro indício era procurar uma infecção. Tô passando esse carro agora que deixa o clima melhor ainda. O primeiro passo foi fazer uma ultrassonografia, que era para ver ali se tinha algum tipo de lesão. Isso, se eu não me engano, foi em fevereiro. E eu lembro que a época, fazendo ali a ultrassonografia, você sabe, passa o gelinho, passa a maquininha, aqui no pescoço estava muito alto, estava bem alto realmente, uma bola aqui do pescoço, bem perceptível. E eu lembro que a médica do local foi muito sucinta em dizer que tinha alguma coisa estranha ali e que se precisava investigar. Tirei, peguei o resultado, levei na médica. E aí a orientação básica foi tomar amoxicilina para ver se diminuía a infecção e tirar o siso. Fui, tomei amoxicilina, colocando nisso que nos meus exames de sangue, o PCR, que é um indicador de infecção e não de também é de Covid, mas o indicador de infecção estava altíssimo. Nessa época aí, umas 6, 7 vezes o nível normal. Fui, tirei os 4 dentes cisos, fiquei de recuperação em casa, passou. E aí passou a recuperação do siso e eu achei que estava mais tranquilo. Aí um dia em call online com a minha namorada, ela passou que continuava inchado. E aí, estranhamente eu falei, se ela falou que tá. E remarquei a médica. Quando eu remarquei a médica, o otorrinolaringologista, esse nome complicado, a gente foi começar a investigar de fato, porque continuava bem grande o inchaço desse lado esquerdo, o lado do peito da camisa. Hoje não aparece tanto, mas um inchaço bem grande desse lado direito, esquerdo, do jeito do seu vídeo, mas esquerdo meu. Que eu marco foi aí que começou nessa paixão de usar o Corinthians na briga, porque é sempre marcante do lado do escudo do timão. E aí eu fui e eu fiz o primeiro exame, que era a tomografia. E, bom, tomografia deu uma formação de massa aqui no pescoço. Recomendou-se que fizesse a ressonância, aquele exame horrível de ficar 1 hora deitado assim lá embaixo, com aquelas músicas tocando. Fiz a ressonância e o resultado foi o mesmo, uma massa ainda indistinguível e sem explicar o que é. E aí a médica cruzou com os exames de sangue, que deram alterações, e me chamou na salinha. Me chamou numa quinta-feira para ir na salinha dela na sexta de manhã. E aí, obviamente, que eu fui o mais calmo possível, Cheguei lá, a gente conversou, e chegamos no acordo de que a cidade tinha um hospital do câncer. E aí eu seria levado ao hospital do câncer para poder continuar a investigação lá. E quando a gente ouve isso, é certeza de que coisas difíceis estão para vir. E eu, depois de tomar uma bronca dela, entrei na história, minha namorada com a família veio no final de semana visitar, com aquela história assim, e beleza. Comecei no Hospital do Câncer. Tá muito bom, referência daqui, que a gente pode até pensar em fazer campanhas posteriores, no Hospital da Santa Casa. Passei por uns médicos e o médico principal que eu passei foi especialista em cabeça e pescoço, porque a localização, obviamente, do inchaço aqui no pescoço é da cabeça e pescoço.
E aí ele fez mais umas baterias de exame de sangue e ele falou assim que a gente teria que coletar uma biópsia. E aí coletamos a biópsia. Um procedimento muito ruim que você deita, e eu não sei se vai dar pra ver a marquinha, mas tem uma marquinha aqui de que a gente cortou. Não, desse lado. Porque você corta, abre e tira uma amostra. O que são essas amostras? Os populares ínguas ou linfonodos, eu vou tentar explicar isso depois, mas ele tirou uma dessas ínguas, que é exatamente uma bolinha, para analisar. Beleza, fui para casa, me recuperei. E aí no dia 11 de junho de 2021, um dia antes do Dia dos Namorados, eu ia para Campinas passar o Dia dos Namorados com a minha namorada, obviamente. Eu recebi a notícia dentro do hospital que eu estava sendo diagnosticado com linfoma de Hodgkin. E agora eu vou falar um pouquinho do que é esse linfoma de Hodgkin. O linfoma de Hodgkin é um câncer do sistema linfático. E eu também sei que você nem sabia o que era sistema linfático antes de ouvir isso, né? Mas eu vou tentar explicar de um jeito grosseiro, que é o seguinte. Se alguém quiser corrigir depois, eu vou ficar todo feliz em ler. Mas basicamente o nosso sistema linfático tem que drenar infecções para fora do corpo. E a maneira dele drenar essas informações é ele criar linfonodos, que são pequenas ínguas. Tanto que você pode ver quando você inflama a garganta, é comum que tenha ínguas aqui embaixo, bolinhas mesmo, que você pode mexer e tal. O problema do linfoma é que ele cria essas bolinhas sem ter nenhum tipo de infecção. E começa a criá-las sem parar. Uma reprodução de célula típica do câncer, né? E aí quando ele chega nesse estágio, ele é chamado de câncer. E ele pega esse nome linfoma de Hodgkin porque são vários os tipos de linfoma de Hodgkin. E basicamente porque é uma lesão característica de Hodgkin presente nesse tipo de linfoma. Bom, a essa altura do dia 11, eu já tinha certeza do câncer. O que faltava era estadiamento, porque o câncer é um câncer, né? Mas ele tem vários estágios. Aí eu peguei esse final de semana, fui aproveitar o Dia dos Namorados, tudo tranquilo. E na outra semana eu já voltei direto com uma hematologista, que é uma médica, essa eu vou falar o nome, doutora Luciana, que ela realmente trata esse tipo de câncer. E aí a gente começou o estadiamento. Bom, foram alguns dias aí, né, pro estadiamento, mas o meu câncer foi fechado no estágio 2A. Por que 2A? Bom, o linfoma ele pode se desenvolver com apenas um gânglio aqui, em um estágio muito inicial, com mais de um gânglio de um lado só, na parte superior, o que é o 2A, com mais gânglios em diferentes lados ou em diferentes partes do corpo, que é o 3, ou o 4, que é quando ele se espalha para outras regiões maiores e pode pegar outros órgãos como a medula. Dificilmente o linfoma dá uma metástase assim muito forte, mas se ele não é curado, se ele não é encontrado a tempo, ele é rapidamente mortal. Então, eu até brinquei com os médicos perguntando como seria se eu não tivesse ido tão rápido, né? Porque o meu caso foi considerado um diagnóstico rápido. E até perguntei à médica o que faria se eu voltasse daqui a 1 ano e meio lá. E ela disse propriamente que não poderia voltar em 1 ano e meio, porque não estaria aqui para contar isso. Mas que na parte boa, esse tipo de linfoma, a medicina conseguiu mapear muito bem como ele funciona. E as quimioterapias são muito eficientes e chegam a dar prognósticos de cura acima dos 95%. 95% das pessoas que fazem e que não tem nenhuma complicação ao longo do tratamento, elas conseguem alcançar cura, conseguem ficar bem. E bom, eu incentivo vocês a pesquisarem mais sobre essa doença, né? O linfoma de Hodgkin, ele, na maioria das suas vezes, ele é indolor, mas nenhuma outro tipo de sensação. Febre, dor de cabeça, cansaço. Provavelmente no começo aí você não vai sentir nada. Falando do meu caso, não senti nada. A única coisa que eu senti foi o inchaço. O inchaço muito proeminente da pele que não saía. A infecção supostamente saía do corpo, mas a sensação de infecção não. Porque o câncer continuava. E à medida que eu descobri, né, a gente já começou a dar o início dos tratamentos. E como eu tenho a página falando de Corinthians, que vocês já devem ter visto, eu comecei ali que eu queria fazer a minha caminhada de luta inspirada no Corinthians. Por quê? Entrar em campo contra um câncer é entrar para ganhar um brasileiro, para ganhar uma Libertadores, para ganhar um Mundial. É uma guerra, é uma briga.
E eu sempre falei a todos os instantes que eu queria ir para essa briga com a camisa do Corinthians, uniformizado para brigar como um legítimo corintiano e para mostrar para outros corintianos que qualquer mínimo problema que você tiver, por mais que pareça besta, um incômodo corriquente, procura ir no médico ver, procura olhar para você e entender o que está acontecendo com o seu corpo. É muito importante que a gente faça isso. Hoje eu não tenho vergonha de ter descoberto câncer. Eu tenho felicidade de ter descoberto o câncer em um momento que eu vou conseguir ser bem páreo para ele e no momento que eu tenho muito mais chances de derrotá-lo do que ele de me derrotar. Bom, esse primeiro vídeo é sobre o assunto. Era só para eu introduzir, né, conforme pediram na página, que é para poder falar de onde que veio e para onde que vai o tratamento. Bom, os tratamentos, né, são quimioterapias, que teve 4 ciclos iniciais. Eu ainda estou neles. Na próxima sessão eu posso fazer um conteúdo um pouco maior, gravando como é uma sessão e como é o meu dia a dia para poder superar a sessão e superar tudo que eu posso estar passando. Mas nessa primeira parte eu quis contar minha história para vocês entenderem que para entender, não para alarmar, para entender que tudo pode acontecer, que a gente tem que ficar atento e que a gente não pode desistir. Mesmo que surja o problema, a gente tem que entender ele, olhar para a cara dele e seguir como um corintiano seguiria. Então, lembra daquelas derrotas que pareciam já na nossa cara? Lembra daqueles dias que parecia que não ia ganhar? Um problema é dessa maneira. E a gente vai na briga, tá? Já estamos na briga, não vou contar agora diretamente, mas a briga já está sendo vencida. Veja os próximos vídeos aí dessa saga falando, que pode te ajudar a entender um pouco mais sobre um momento tão delicado da minha vida que eu resolvi compartilhar com vocês por meio do futebol, beleza? Um grande abraço, vai Corinthians que tem muito jogo. Abraço!